Em nome da Regional São Paulo, estão todos os integrantes aqui, o Felipe como presidente, o Zé Otávio como secretário, o Flávio Mendes como tesoureiro. A ideia é fazermos um ciclo de entrevistas, nossos colegas, e entender um pouco o que cada um está vivendo nessa pandemia do coronavírus. Um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje para contar um pouquinho de como é que a gente tem enfrentado essa crise aqui em Botucatu. A minha situação é muito particular. Eu sou docente em Botucatu, da Unesp, em regime de tempo integral, dedicação exclusiva. Quer dizer, a minha vida está centrada no que acontece na Faculdade de Medicina sempre e hoje em particular. Desde que a gente foi colocado em isolamento social, o Hospital das Clínicas de Botucatu iniciou um processo de se preparar para receber os casos de Covid-19. Para isso, ele reservou 70% da sua estrutura para o atendimento do Covid, o que nos forçou a paralisar todo o atendimento de cirurgias eletivas. A disciplina de cirurgia plástica, então, passou a trabalhar em regime de urgências. Nós só colocamos casos que não podem esperar. A gente está fazendo fraturas de face, principalmente. Estou trabalhando com alguns casos com ortopedia, está trabalhando com alguns casos de tumor, mas um número muito reduzido se comparado com a nossa rotina. A gente enfrentou uma série de problemas até o afastamento de uma das nossas residentes por conta de contato com um paciente positivo para o coronavírus. Então, nós estamos vivendo essa situação no nosso dia a dia. Temos uma residente isolada, temos mais 4 residentes que estão na linha de frente, trabalhando com os nossos casos de urgência e emergência, fazendo curativos, tocando o nosso ambulatório, num hospital que se prepara para o agravamento da crise. A gente observou que, desde o início, o Hospital das Clínicas vinha fazendo atendimentos num número relativamente pequeno e, nos últimos dias, tem observado um aumento do número de pacientes internados. Até 2, 3 dias atrás, a gente tinha 15, 20 pacientes, já temos, no dia de ontem, mais de 30 pacientes internados, a metade deles quase com diagnóstico confirmado, com vários casos internados em UTI, com casos recebendo respiração mecânica. Já tivemos óbitos relacionados ao Covid-19. Então, a nossa situação é uma situação complexa e o serviço tem procurado se adaptar aos dias atuais. Continuamos trabalhando, continuamos operando, mas num volume muito menor do que aquilo que é o nosso hábito. A situação inicial é essa e depois nós vamos conversando mais sobre como é que temos enfrentado. Obrigado. Fausto, como está para você a sua situação, os seus residentes, a sua rotina? Você nos contou um pouco. Vale a pena contar um pouco do pessoal, que isso está impactando na vida de todos. Nós queremos ouvir o Dr. Fausto. A minha situação, eu tenho uma atividade na universidade e também tenho uma atividade em clínica privada. Então, na universidade, a universidade fez um comunicado para todos os acima de 60 anos ficarem em resguardo. Como eu estou acima de 60 anos e morro de medo de vírus e de ladrão, então eu já imediatamente já me tranquei em casa e não botei mais o nariz para fora de casa. O movimento da minha clínica foi uma coisa muito interessante, porque quando começou a movimentação, que vão parar de trabalhar, não vão, os hospitais vão ter problema, eu já imaginei que os hospitais, por ter pacientes com o Covid, os pacientes não gostariam de ir para os hospitais. E até eu falei para o Graziosi, Graziosi, leva teus pacientes para operar na minha clínica, porque clínica não tem Covid. Vai ser o grande momento das clínicas. Eu imaginei. Mas em 2 dias, os meus filhos
começaram a me ligar e me pressionar: pai, você parou de atender? Eu cheguei: não, ainda tem consultas marcadas, tem cirurgias marcadas, mas depois eu vou parar, conforme for se agravando e tal. E eles: não, pai, tem que parar já, não pode atender mais ninguém. Um paciente desse pode estar contaminado, um paciente desse pode estar te transmitindo essa doença. E daí eu me dei conta que realmente era um risco grande, né, que a gente tem que parar mesmo. Mas eu não precisei tomar nenhuma atitude para parar. Todos os pacientes ligaram, desmarcaram consultas, desmarcaram cirurgias. O paciente também não quer correr esse risco, né? E é um risco, realmente é um risco interessante, porque quando você faz uma cirurgia, existe uma chance mínima desse paciente complicar e de precisar de uma UTI. E na fase atual, se faz uma cirurgia eletiva e o paciente precisa de uma UTI, essas UTIs ou elas já estão lotadas ou elas vão ter pacientes contaminados. Então é um risco muito, embora pequena, a possibilidade pequena, mas o risco é muito grande se ele for para uma UTI. Então não tem o menor sentido fazer cirurgia eletiva atualmente. Então parei tudo, mas o interessante é que eu abri uma nova modalidade de consultas. Eu estou fazendo consultas por vídeo. Então, já fiz 2 consultas e tem mais 2 essa semana. O paciente que quer uma informação, quer saber como é que vai ser a cirurgia, então a gente oferece essa modalidade, tá funcionando. E o interessante é que essa consulta, como nós não temos nenhuma limitação de tempo, não tem um paciente para ver um curativo do lado, não tem nada interrompendo, fica uma consulta que dura bastante. A primeira consulta demorou 2 horas e meia. Era uma paciente de paralisia facial do Ceará. O segundo paciente é um paciente de reinervação peniana, de uma cidade do interior. Demorou 1h15. Então, se explica, e eles adoram. Os 2 pacientes ficaram assim encantados. Então, acho que em tempos de crise, é uma coisa que o cirurgião plástico, qualquer médico, acho que pode oferecer e manter alguma atividade, né? Uma outra coisa que eu fiz uma preparação do ponto de vista econômico. Eu peguei todas as minhas despesas e estabeleci prioridades. Então, primeira prioridade, salário dos funcionários. Esses vão continuar ganhando exatamente igual, mas já botei alguns de férias que tinham tempo para tirar férias. Deixei uma pessoa atendendo o telefone só, fazendo um rodízio com as outras. E peguei algumas outras que não têm uma prioridade tão grande e negociei. Mandei um e-mail explicando que a minha atividade é cirurgia plástica, que está totalmente parada, e que eu decidi que eu não vou pagar durante 4 meses aquelas despesas. E que eu queria fazer uma proposta. Eu queria que esses 4 meses fossem divididos em 12 vezes e acrescido nas prestações, nos pagamentos, a partir de 4 meses. E foi muito interessante que a recepção foi ótima, a receptividade foi ótima. E todos que eu mandei disseram: está perfeito, já está aceito, já vamos cancelar os boletos, vamos mandar os boletos a partir de agosto, setembro, e está tudo resolvido. Por outro lado, o tempo que está me sobrando, na verdade, atualmente não está sobrando mais nenhum tempo, porque eu estou ocupando ele o dia inteiro, estou trabalhando mais do que antes. Eu já acordo com o horário marcado, então é aquele aluno que queria fazer mestrado, eu nunca tinha tempo, agora a gente está fazendo reuniões por vídeo. Aquelas teses que estão indo, mas estavam meio arrastadas, a gente está... Pacientes que defendeu a tese, mas não publicou, agora eu tenho tempo de pegar no pé deles o dia inteiro, então está saindo também. E novas ideias e novos contatos e ligações para os amigos. Praticamente todo dia eu elejo um amigo que eu não falo há muito tempo e marco um horário para não incomodá-lo e falo com ele. E está acontecendo coisas engraçadas, inclusive.
Eu tenho um primo, eu gosto muito, que mora no Rio de Janeiro, mora sozinho, e ele postou esses dias que ele tem uma cachorrinha, que a cachorrinha viu ele muito triste e não sei o quê, que ele pensou nos pais que já morreram, que por ele não teria nenhum problema ele morrer agora, mas ele ia ficar com muita pena da cachorrinha e tal. Quer dizer, pô, ele estava deprimido, né? Então, no domingo, como a minha mãe está aqui, eu trouxe ela de Vacaria para ficar aqui, ela está aqui, eu falei nele, e a minha mãe, nossa, que legal. Então, eu falei, mãe, vamos falar com ele e vamos vê-lo. A senhora vai ver o Marcelo. Aí minha mãe, que legal. Então, eu liguei, era domingo, umas 2 da tarde, eu liguei para ele, ô, Marcelo, falando, ele, ô, que bom e tal. Eu cheguei, Marcelo, a minha mãe está aqui, e a tia Dina está aí, que bacana e tal. E ela quer te ver, vamos ligar o FaceTime. Ele disse assim, não, agora não dá. Agora não dá porque eu estava fazendo limpeza no apartamento, eu estou muito desorganizado, estou muito desarrumado, me dá uns 15 minutos. Eu cheguei, não, você tem a tarde inteira. A hora que tu tiver, então tá, então eu vou tomar um banho, vou me arrumar. Ele é uma pessoa muito vaidosa, assim. Ele não ligou mais. Estou desde domingo esperando a ligação dele. Então também tem esse outro lado, né? As pessoas estão em casa e estão desarrumadas de qualquer jeito e algumas têm vergonha de se mostrar para os outros. Então tem essa parte, inclusive, engraçada da coisa. Mas eu acho que é isso. Eu acho assim, na minha rotina está essa. Depois acho que a gente vai discutir mais o que cada um acha dessa crise, né? E o que deveria ter sido feito, o que poderia ter sido feito para evitar essa situação toda, né? Mas acho que é isso. Eu gostaria de ouvir o Dr. Hélio, as suas considerações sobre a sua rotina, sobre o impacto dessa epidemia no pessoal aí de Marília, nos seus residentes, seus familiares, na sua vida pessoal. Gostaríamos de ouvir o senhor, Dr. Hélio, por favor. Eu gostaria de iniciar fazendo das palavras do Aristides as minhas palavras com relação à logística do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília, que, por ser estadual, segue os mesmos preceitos e as mesmas determinações de ordem superior. Nós também estamos com as atividades suspensas. Graças a Deus, não temos nenhum dos residentes comprometidos com Covid-19 e esperamos que continue assim. Mas houve, para mim, especificamente, que já estou bem acima dos 60, eu estou totalmente isolado em minha residência. Não só por determinação, mas por necessidade e precaução. Eu preservo muito a minha vida e quero continuar convivendo com os meus familiares, com os meus netos, por muitos e muitos anos. Então, é um momento não só de reflexão, mas também de obediência. Bom, como Aristides falou, a parte emergencial não foi suspensa. Eu fui pego de surpresa, porque após o congresso do DESC, eu entrei num período de férias regulamentares e, quando deveria reassumir, veio a determinação do não comparecimento, do isolamento social. E, desde então, eu não tive mais contato físico, claro, com os meus residentes e nem com a instituição. Tenho estado em contato com eles através de teleconferência, através de WhatsApp, enfim, da mídia social, com relação a atualizações, os PEDs exigindo que eles assistam e depois façam comentários, e que façam revisões e me mandem um resumo, e esse resumo depois é distribuído entre todos os residentes, do R1 ao R3, e que notas sejam dadas para que eles avaliem a capacidade de síntese de cada um.
o professor de epidemiologia, professor Magno, aí da Unesp de Botucatu, publicou um artigo mostrando, artigo não científico, acho que um artigo de ordem de orientação, muito interessante, mostrando o eixo de transmissão, né? E, com isso, atingindo cidades que pegam, nesse eixo, pega Botucatu, pega Marília, pega Bauru e assim sucessivamente. E nós estamos numa fase da espiral ascendente. Falar em achatamento, por enquanto, eu acho muito precoce. Eu vou dar o exemplo de Marília. O boletim epidemiológico de hoje, 70 suspeitos, 32 descartados, 3 confirmados e um óbito de um paciente octogenário. Este é o aspecto epidemiológico da cidade de Marília.